alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Denner. Sujeito da oração. O sujeito da oração é aquele que realiza ou sofre a ação do verbo. Exemplo: o boi atravessou a estrada. Primeiramente você identifica o verbo. Onde está o verbo da oração? O boi atravessou a estrada. O verbo atravessou. O verbo atravessar está no passado. Aí você faz a seguinte pergunta: quem atravessou a estrada? A resposta é o boi. O boi, portanto, é o sujeito da oração. Ok? Outro exemplo. A menina está brincando no pátio. Onde está o verbo? O verbo está. O verbo estar. Está no presente. Quem está brincando no pátio? A menina. Portanto, o sujeito da oração é, evidentemente, a menina. Ok? Para se analisar qual é o sujeito, deve-se observar a concordância verbal. O verbo precisa concordar em flexão de tempo, ou seja, se o verbo está no presente, no passado ou no futuro. Mas precisa haver uma concordância com aquilo que ele está dizendo. Flexão de número, se é singular ou plural, e grau, normal, aumentativo ou diminutivo. Isso em relação ao substantivo, certo? No caso aqui, o substantivo é menina, tá? Então, quem está brincando? A menina. A menina está no singular, certo? E o verbo está no presente, ok? Continuando, núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é quem ou o que está realizando a ação do verbo, certo? Por exemplo, a casa do Laércio sofreu uma reforma. Onde está o verbo? A casa do Laércio sofreu. O verbo sofreu. O verbo sofrer está no passado. Quem sofreu uma reforma? A casa do Laércio. Então, portanto, a casa do Laércio é o sujeito da oração. Qual é o núcleo? O núcleo é a palavra principal do sujeito, que é a palavra casa, o substantivo casa, certo? Esse é o núcleo do sujeito. Tá? Outro exemplo. O aluno do EJA fugiu da escola. Tá bom? O aluno do EJA fugiu da escola. Onde está o verbo? O verbo fugiu no passado, o verbo fugir. Tá? Quem fugiu da escola? O aluno do EJA. Sujeito, o aluno do EJA. Qual que é o núcleo deste sujeito? Aluno, a palavra aluno, tá bom? Se estivesse no plural, o verbo deveria concordar. Por exemplo, os alunos do EJA fugirão, certo? Pois, portanto, se está na flexão plural, deve-se concordar, o verbo deve concordar no plural. Tá? Então, os alunos do EJA fugiram da escola. Qual que é o sujeito? Os alunos do EJA. O núcleo, alunos. Tá bom? É isso aí. A aula de hoje foi sobre o sujeito da oração. Amanhã tem mais. Eu espero vocês aqui. Façam uma pesquisa sobre sujeito. Vocês pensaram que iam se livrar de mim? Não conseguiram. Grande abraço.